Olá, bora mergulhar nos princípios da etiopatogênese das lesões? Em outras palavras, vamos entender direitinho como as nossas células são danificadas? E para guiar a gente nessa, vamos usar como base o clássico Patologia Geral do Bogliolo. Ok, olha só nosso roteiro. A gente vai construir esse raciocínio passo a passo. Vamos começar definindo o que é saúde, para depois a gente poder explorar as causas, os mecanismos e, claro, as consequências da lesão celular. Então, para começar, a gente precisa alinhar um conceito fundamental. Do ponto de vista da patologia, o que exatamente significa ser saudável? Saúde, gente, não é uma coisa estática. Pelo contrário, é um processo super dinâmico de adaptação ao ambiente. O corpo está o tempo todo respondendo a estímulos para manter o equilíbrio interno, aquilo que a gente chama de homeostase. E esse aqui é um exemplo perfeito para ilustrar a importância do contexto. Veja bem, a mesmíssima resposta do corpo, como aumentar o número de hemácias, pode ser uma adaptação totalmente saudável em grandes altitudes ou um sinal claro de doença para quem vive ao nível do mar. Tá, mas e quando essa capacidade de se adaptar simplesmente não dá conta? Quando o estresse é intenso demais ou dura muito tempo? Bom, aí a célula sofre uma lesão. Vamos dar uma olhada nas principais causas disso. Olha, a lista de coisas que podem agredir nossas células é bem extensa. Tem de tudo um pouco, mas a falta de oxigênio, a hipóxia, com certeza é uma das causas mais comuns e importantes, junto com agentes químicos, infecciosos e até as reações do nosso próprio sistema imune. Um mecanismo de lesão muito comum é o famoso estresse oxidativo. Sabe como funciona? A célula começa a produzir moléculas muito reativas, os radicais livres, num ritmo que as defesas antioxidantes dela não conseguem acompanhar. Esse desequilíbrio todo causa danos e acaba ativando umas vias de sinalização, tipo a NF-κB e a MAPK, que vão decidir o futuro da célula. Ou ela sobrevive, ou ela morre. Agora, o interessante é que a célula não se entrega de uma vez. A resposta dela a uma agressão segue uma progressão que pode ser revertida ou pode chegar a um ponto sem retorno. No começo, a lesão é reversível. Faltou oxigênio, a célula incha um pouco, mas se o oxigênio voltar a tempo, ela se recupera. O problema é quando a hipóxia persiste. Aí, o dano nas membranas celulares começa para valer. A entrada massiva de cálcio como se fosse o golpe final, ativando enzimas que basicamente destroem a célula por dentro. Esse é o ponto de não retorno. Então, o que define tudo é a duração e a intensidade da agressão. Como o próprio Boglio coloca, é a persistência do problema que empurra a célula para além do limite que ela consegue aguentar. Beleza, o dano ficou irreversível, a célula vai morrer. Fim de papo? Não exatamente, porque nem toda a morte celular é igual. Existem duas vias principais, e as consequências de cada uma para o tecido são bem diferentes. A grande diferença está no processo. Pensa na necrose como uma morte acidental, caótica, resultado de uma lesão muito grave. A célula simplesmente se rompe, joga todo o seu conteúdo para fora e causa uma baita inflamação ao redor. Já a morte celular programada, a apoptose, é um processo super organizado, silencioso, sem essa resposta inflamatória toda. A necrose é o que a gente observa em situações como o infarto do miocárdio. A perda de suprimento sanguíneo causa uma morte celular totalmente descontrolada, danificando o tecido e, claro, gerando uma resposta inflamatória bem intensa. Certo, mas e se a célula for lesionada, mas conseguir sobreviver? O que acontece? Bom, aí as consequências podem aparecer de outra forma, como o acúmulo de várias substâncias que a gente chama de degenerações. Um exemplo super clássico disso é a esteatose, o famoso fígado gorduroso. Ela pode ser causada por toxinas, tipo álcool, por hipóxia ou por doenças metabólicas, como diabetes. Todas essas condições acabam bagunçando o metabolismo de gordura do hepatócito. Outro tipo de acúmulo é a degeneração hialina. E esse nome hialino vem justamente da aparência que esse material proteico acumulado dá ao citoplasma quando a gente olha no microscópio. Fica com um aspecto meio vítreo, rosado e bem homogêneo. E um marcador clínico importantíssimo disso é o tal do corpúsculo de Mallory. É um agregado de proteínas danificadas que a gente encontra nos hepatócitos de pacientes com doença hepática crônica causada pelo álcool, por exemplo. É um sinal bem claro de que a célula do fígado está sofrendo. E muito. E não é só gordura e proteína que acumula, não. Carboidratos também.
E aí a gente entra num campo muito interessante que são as glicogenoses. São doenças genéticas causadas por defeitos em enzimas que participam do metabolismo do glicogênio, levando ao seu acúmulo. Pega a doença de McArdle como exemplo. Nela, falta uma enzima específica que impede os músculos de usarem o glicogênio como fonte de energia. O resultado? A pessoa sente cãibras, tem intolerância ao exercício. Aqui fica muito claro que, mesmo que a célula sobreviva à lesão, a bagunça no metabolismo dela pode gerar doenças bem sérias. E tudo isso leva a gente a pensar, né? Se a célula é a unidade fundamental da vida, até que ponto a saúde ou a doença de um organismo inteiro é, no fim das contas, apenas o reflexo da soma do que acontece com cada uma de suas células? Entender essas respostas celulares, da adaptação até a morte, é o primeiro passo para desvendar toda a complexidade das doenças humanas.